Um salve a todos, eu sou o professor Gabriel e nesse momento a gente está gravando um conjunto de aulas que vão auxiliar nos seus estudos para a disciplina de Fundamentos da Transmissão de Calor. Observe que na modalidade do curso online, no curso de orientação, nenhuma mudança está sendo realizada, a gente continua com essas mesmas videoaulas. Entretanto, se você é um aluno do curso presencial, sinta-se à vontade. E no dia de hoje eu estarei resolvendo um exercício que envolve a compreensão e o entendimento sobre balanços de energia. Tá legal? Então sejam muito bem-vindos e vamos para essa videoaula. Diferente das outras aulas que eu faço a leitura dos problemas, eu vou pegar e deixar o problema indicado, você pausa a tela, faz a sua leitura e depois parte para a solução do problema. Tá legal? Então eu vou deixar a tela pausada um pouquinho no exercício, o exercício que a gente separou para vocês trabalharem no dia de hoje, ou para a gente trabalhar em conjunto na aula de hoje, é esse exercício A179, que ele trata de um balanço de energia. Então você congela a sua tela por alguns instantes e efetivamente a gente vai começar a resolver a partir do momento que você fizer a leitura, você solta o play e a gente começa, tá legal? Então vamos lá. Bom, feita a leitura, então vamos para a resolução. A primeira pergunta que ele faz para você, na verdade a primeira e a única pergunta que ele faz para você, diz respeito a determinar a vazão em massa de ar nesse secador de cabelos. Nós temos uma entrada de ar por esse bocal de admissão, uma saída de ar por essa região de saída desse seu duto, uma resistência elétrica que fica fornecendo uma quantidade de energia, e aqui fora eu tenho uma superfície externa do meu corpo que está a uma temperatura média de 40 graus Celsius. Cuidado aqui! É óbvio que à medida com que esse ar ele é admitido aqui a uma temperatura de 20 graus Celsius, ele vai receber calor ou vai receber energia da resistência elétrica, é um tanto quanto óbvio imaginar que a temperatura desse ar vai aumentando ao longo do duto até sair a 45 graus. Então, tanto quanto óbvio imaginar que a temperatura da superfície externa desse tubo, ela provavelmente deve variar também. Então, o que ele te deu como informação de 40 graus Celsius é uma temperatura média, tá? Então, vamos para o problema, vamos pensar no problema. Eu vou pegar aqui e fazer uma figura rápida, e aí a gente discute como vai tentar resolver, ou qual o volume de controle que a gente vai tentar utilizar no problema, tá bom? Perfeito. Então, a ideia é simples. A gente tem um tubo com uma resistência elétrica dentro e um ventilador para soprar ar sobre essa resistência. Obviamente, a gente está omitindo o desenho desse ventilador. No desenho bidimensional ele existe, né? Ele está aqui. Mas esse meu desenho simplificado desse tubo, eu vou omitir a existência desse nosso ventilador. Então, efetivamente, o que está acontecendo aqui? Por uma das faces, eu vou ter uma entrada de ar, o ar vai entrar por essa seção, e ele vai estar a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele vai receber energia dessa resistência elétrica, e essa resistência elétrica ele já te deu a potência de uma forma indireta. Então, se a gente voltar no enunciado da questão, você vai notar que ele te forneceu a tensão e a corrente. O produto da tensão pela corrente é a potência. Então, ele te deu a potência dessa resistência elétrica. Então, aqui nós temos a potência da resistência elétrica como sendo 5,1 ampere vezes 100 volts, que dão 510 watts. Essa é a potência dessa nossa resistência elétrica. Perfeito. O que mais? Depois que ele receber essa quantidade de energia, ele vai sair pela outra extremidade desse nosso secador e ele vai sair com uma temperatura, o mesmo ar, né? Ele vai sair com uma temperatura de 45 graus Celsius e, obviamente, com uma determinada vazão, que é justamente o que ele te pediu no problema. Qual a vazão em massa desse ar? Ele disse para a gente que a superfície externa desse corpo está a uma temperatura TS, né? Igual a 40 graus Celsius na média. É óbvio que essa temperatura dessa superfície ela vai mudar, mas é uma condição média que a gente está tratando. A pergunta é como é que eu resolvo esse problema? Então, o único jeito que você tem para contabilizar essas entradas e saídas de fluido é usar um volume de controle que pega todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um volume de controle que ele vai pegar todas as superfícies externas de tal forma que eu consigo pegar essas entradas e saídas do fluido para tentar obter o valor dessa vazão em massa. Esse volume de controle, ele tem entradas e saídas que são as superfícies de controle. No caso desse específico, algumas das superfícies desse volume de controle têm entradas e saídas de massa. Então, como todo problema de transmissão de calor, eu vou resolver um balanço de energia.
Então eu vou usar o balanço de energia nesse volume de controle. A cara do balanço de energia, ela é sempre a mesma, tem a mesma ideia, o mesmo formato e assim por diante. Só que antes de sair fazendo esses balanços de energia, lembra que como essa superfície externa está a 40 graus e aqui fora nós temos ar a 20 graus Celsius e as paredes do ambiente, elas também estão a 20 graus Celsius, pela superfície externa desse corpo, a gente vai estar transferindo calor por convecção e por radiação. E eu sei que são saídas porque tanto a temperatura do ar quanto a temperatura das vizinhanças é menor do que 40. Então, por essa superfície lateral inteira desse corpo, a gente vai estar transferindo calor por convecção e radiação. Então, eu vou estar perdendo uma quantidade de energia por radiação e perdendo uma quantidade de energia por convecção. Então, vamos montar esse balanço de energia para ver o que dá isso, né? Somatória do que entrou de energia menos a somatória do que saiu, mais o que foi gerado é igual a acumulado. No texto do problema, nós pudemos identificar que ele falava que o sistema estava em regime permanente. Se a gente está trabalhando numa condição de regime permanente, nenhuma propriedade ou grandeza pode variar com o tempo, então logo eu não vou ter acúmulos de energia no processo. Muito bem, e aí você fala, bom, eu tenho nesse volume de controle duas saídas por essa superfície lateral de controle, tem uma determinada potência que está sendo supostamente gerado, que pode ser uma entrada nesse volume de controle, pode ser o gerado, você escolhe onde você acha melhor conceber essa quantidade, então acabou. Então eu vou estar perdendo uma saída, perdendo energia por convecção, perdendo energia por radiação, e estou gerando calor, mais essa potência, né, uma entrada de energia pela resistência elétrica nesse volume de controle, então isso aqui é igual a zero. Se você fizer esse balanço de energia, você acabou de construir o pior secador de cabelos do universo. Sabe por quê? Porque ele vai pegar toda a energia elétrica que você colocar nele e perder ela por convecção e radiação, e nada vai ser usado para aquecimento da massa de ar. Então, a minha primeira ideia é o que nós estamos esquecendo? Nós estamos esquecendo que quando um fluido entra ou sai no seu volume de controle, ele transporta uma quantidade de energia. E o que a gente usava em termodinâmica para contabilizar isso? Vazão em massa vezes a entalpia. Então, se eu fizer a multiplicação da vazão em massa vezes a entalpia, que eu vou usar um H cortado para a gente não se confundir com o coeficiente de troca de calor por convecção, se a gente pensar só do ponto de vista de análise dimensional, esse cara vai ficar, unidade de vazão em massa no sistema internacional é quilos por segundo, e unidade de entalpia é joule por quilograma, né? Se você fizer essa análise, esse quilo vai embora com esse quilo, joule por segundo é watt. Então, toda vez que você tiver um fluido entrando ou saindo do seu sistema, para compor a potência que ele está transportando, você vai fazer vazão em massa vezes a entalpia. Então, o que eu esqueci nesse meu balanço de energia original? Eu esqueci de incluir a entrada e a saída do fluido. Então, seria impossível resolver também esse problema sem a existência dessa condição. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou retornar no meu balanço de energia. Então, vai ficar vazão em massa de entrada desse ar vezes a entalpia de entrada desse ar. É uma entrada de energia, transportou uma energia para dentro do sistema, por dentro do seu volume de controle, perdão. O que mais? Ele vai perder energia por radiação, ele vai perder energia por convecção, ele vai sair do sistema e quando ele sai, ele leva embora com ele uma quantidade de energia que é proporcional à sua vazão em massa de saída desse ar, vezes a entalpia do ar de saída, legal, mais a potência que foi colocada pela sua resistência elétrica. Então, se eu fizer a somatória e a subtração, isso aqui tem que ser igual a zero, porque nós estamos trabalhando em regime permanente. Tá legal? Esse aqui é o meu balanço de energia, tá perfeito. E agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Bom, vamos ver o que a gente conhece. Então, vamos tentar calcular essa troca de calor por convecção. Então, a troca de calor por convecção, vou calcular isso aqui usando a lei de Newton. Então, troca de calor por convecção é H vezes A vezes 1 ΔT. O ΔT é conhecido, a área de transferência de calor, obviamente. No caso desse problema do secador de cabelos, né, a região por onde ele está perdendo energia por convecção é a região lateral
do cilindro. Então, área lateral de transferência de calor, π vezes D vezes L, tá? Então, as dimensões são conhecidas aí da nossa peça. Então, aqui vai ficar H, que é 4 watts por metro quadrado Kelvin de enunciado. Área é π, o diâmetro desse sólido externo, que é onde você conhece a temperatura, vale 70, 10 a menos 3, vezes o L, que é o comprimento, 0,15 metros, ou 150 10 a menos 3. H, área, diferencial de temperaturas é 40 menos 20. Se você fizer essa conta, você vai obter o valor de 2,639, usando 4 significativos, 2,639 watts de energia que vai ser perdida pela lateral do corpo. Sim, deve ser muito grande, né? Espera-se que não seja muito grande, porque eu quero que a maior quantidade de energia vá aquecer ar, não que vai ser perdido. Uma parte é perdida. Então, dos 510 watts, que a potência foi colocada pela resistência elétrica, mais ou menos 2,6 watts estão sendo perdidos por convecção. Isso faz sentido, tem que ser pouco mesmo, então o seu dispositivo é ruim. O que mais? Radiação. Radiação, nós vamos calcular como sendo o desbalanço líquido direto, sigma epsilon área, temperatura da superfície a quarta, menos temperatura das vizinhanças a quarta. As vizinhanças estão a 20 graus Celsius, assim como vocês podem observar. A temperatura da superfície está a 40. Não esqueça que quando você trabalha com radiação, é um tanto quanto óbvio esperar que você tem que trabalhar com escala de temperatura absoluta. A área que eu estou transferindo calor por convecção e radiação é a mesma, é um processo em paralelo. Então eu vou resubstituir isso, aqui vai ficar igual a sigma 5,67 10 elevado a menos 8 vezes a emissividade. Ele deu isso no enunciado para a gente. A emissividade é 0,8 dado de enunciado, ó. Comprimento é 150, emissividade da superfície do secador igual a 0,8, conforme a gente já havia lido, 0,8. A área é exatamente a mesma área que nós usamos na convecção, então vai ficar π vezes 70, 10 a menos 3, vezes 0,15, vezes a diferença quarta de temperaturas na escala absoluta. Então vai ficar 40 mais 273 elevado à quarta, menos 20 mais 273 elevado à quarta. Seria 273,15, todavia não quero usar. Se você fizer essa conta, você vai chegar que a taxa de transferência de calor perdida por radiação, ela está dando 3,333 watts com 4 algarismos significativos. Essa é a nossa potência. Então, vamos arredondar as contas aqui mais ou menos. A gente está perdendo para o ambiente, convecção e radiação, aproximadamente aí 6 watts dos 510. O que isso faz? O seu dispositivo é muito bom. A maior parte da sua energia, os 504 watts, estão indo diretamente para o aquecimento de ar, o que é muito bom. Então, eu estou perdendo uma quantidade que ela não é desprezível, mas efetivamente faria diferença. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Problemas, né? Variação de entalpia e etc. Então, se a gente pegar um processo a pressão constante, porque eu imagino que dentro da tubulação aqui a variação de pressão não seja muito grande. Então a gente tem a definição de calor específico a pressão constante, o CP, né? Então o CP, ele é a variação da entalpia pela variação de temperatura para um processo a pressão constante, né? Então a ideia, né, do calor específico é esse. Isso vocês já viram em termodinâmica e eu vou usar. Então eu vou fazer um processo de linearização. Então eu vou usar aqui a variação de entalpia. Ele pode ser calculado como Cp vezes a variação de temperatura. Então, onde eu tiver ΔH, eu vou trocar por Cp ΔT. Nota que vazão em massa de ar na entrada e na saída é igual. Então, obviamente, se estiver entrando por aqui em regime permanente 1 kg por segundo de ar, por aqui tem que estar saindo 1 kg por segundo de ar. Isso significa dizer que essas vazões que estão calculadas aqui, essa vazão em massa aqui e essa vazão em massa aqui, elas são iguais. Então, a vazão em massa de entrada do ar
ela é igual à vazão em massa de saída do nosso ar, que eu simplesmente vou chamar de vazão em massa. De modo que dá para botar esse termo aqui, ó, em evidência, e eu vou ter uma variação de entalpia, que eu vou trocar por variação de temperatura. Cp vezes a variação de temperaturas. Então, ressubstituindo aqui, ó, no nosso balanço de energia, essa expressão vai ficar vazão em massa do ar, que foi o que ele perguntou para a gente, vezes o Cp, vezes a variação de temperatura. Temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Menos o que eu perdi por radiação, menos o que eu perdi por convecção, mais a potência. Isso aqui tem que ser igual a zero. O calor específico que você vai usar é o do ar. Pelo amor de Deus, ele te dá uma série de informações sobre o material do duto. Isso não tem utilidade nenhuma, porque eu estou calculando as condições de variação de temperatura do ar. Não tem nada a ver com o duto, tá? Então essas informações que estão aqui, ó, elas são completamente irrelevantes para a solução desse problema, tá bom? Inclusive, ele podia ter pedido a vazão em massa. Ele te deu a densidade do ar também, que você não vai usar isso para absolutamente nada, né? Você poderia calcular a vazão em volume, mas isso também não vai ser útil. Legal. O calor específico do ar é 1007, então substituindo por valores vai ficar vazão em massa, 1007 é o calor específico para o ar, em joule por quilograma Kelvin, vezes, cuidado, hein? O ar sai do duto a 45 e entra 20. Então, esse parênteses vai ficar entrada 20, menos 45, que é a de saída, menos radiação 3,333, menos convecção 2,639, certo? Mais essa potência de 510 watts. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se a gente, por acaso, fizer essa conta, você vai chegar que a vazão em massa do nosso ar vai dar 10 a menos 2 quilos por segundo, que é igual a 20 gramas por segundo. Então, com essa questão, a gente encerra a ideia de balanços de energia. É óbvio, um tanto quanto óbvio, que a gente espere que vocês recordem um pouquinho de termodinâmica. E toda vez que eu tiver um fluido entrando ou saindo de um sistema, de um volume de controle, perdão, não de um sistema, eu vou ter uma potência sendo colocada ou uma potência sendo extraída do sistema, que é proporcional à vazão em massa vezes a entalpia. Então tá aí, mais um belo balanço de energia para a gente, esse aqui completinho. Sugiro que vocês tentem fazer o exercício da panela de pressão, ele está indicado na lista para vocês fazerem, que é muito bacana. No mais, fica com Deus e tchau! Até mais!